Vídeo de hoje do canal do Nicola responde qual a chance de o Palmeiras contratar Richarlison e de Anderson Talisca pintar no Corinthians. Bora te atualizar também sobre os valores sinais da compra do Cruzeiro em relação a Matheus Pereira, o grande craque do time. No São Paulo a informação é sobre James Rodrigues, qual o clube espanhol interessado no jogador. Para completar, Caio Jorge pode pintar no Atlético Mineiro? Como é que anda a busca do Vasco por reforços? As últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal, ativar todas as notificações e se puder deixe o seu comentário. Bora pro vídeo? Antes, só quero dividir uma dica importante. E o melhor site de apostas esportivas da América do Sul acaba de chegar ao canal do Nicola. Eu me refiro a BetSul, que preparou uma promoção imperdível, 150% de bônus no valor do seu depósito até R$600. Ou seja, se você depositar R$600, pode chegar até R$900 no seu primeiro depósito. Incrível, né? E é outra coisa bem legal que eu queria destacar da BetSul, você pode fazer depósitos a partir de R$1 e ainda assim vai ter direito a esse bônus. Mostrando na tela jogos dessa terça-feira com os meus palpites, vou fazer uma tripla. Imaginando a vitória do Atlético Mineiro contra o Caracas, do Flamengo diante do Milionários e do Internacional contra o Belgrano. A soma dessas três cotações está garantindo R$1,83, estou colocando R$100 para voltar em R$183. E para fazer sua fezinha na BetSul é super simples, vou deixar link no comentário fixo e na descrição do vídeo. Você clica, faz seu cadastro e utiliza o promo code Nicola. Tudo junto em maiúsculo para ter direito a esse bônus de boas-vindas de 150% no valor do seu primeiro depósito, com valor máximo de R$600 de depósito. Importante contar também que na BetSul você não precisa solicitar o bônus. Depositou e o dinheiro já aparece para você fazer sua fezinha. Só para completar, na BetSul você ainda encontra cassino online e jogos como o Aviator, o Spaceman e o Big Boss Bonanza. Só para completar, vale a lembrança de que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar sempre com responsabilidade. Vem se divertir comigo na BetSul! Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Vietto. O atacante argentino que está na mira do São Paulo só virá ao Brasil se for para ganhar bastante dinheiro. É que o empresário do atleta já afirmou que ele quer um salário de top 3 no Brasil, algo na casa de R$2 milhões por mês. Quero contar também que o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, confirmou na noite dessa segunda-feira que a obra na Vila Belmiro enfim sairá. Houve uma nova reunião com a W Torre, tudo certo entre as partes. A tendência é que a construção do novo estádio santista comece em cima da Vila Belmiro ainda nesse ano. A capacidade do estádio será de 30.700 pessoas. Bora falar também sobre Marcelo Groi, que negocia com o Santos. Ele tem dois defensores dentro do clube, o técnico, o Fábio Carille, e o preparador de goleiros. O problema é que o Groi está pedindo 2 anos de contrato e ainda não há um acerto entre as partes. Para completar o giro de notícias, Leila Pereira não vai cobrar os custos, as despesas do Internacional para que o jogo contra o Belgrano aconteça na noite dessa terça-feira na Arena Barueri, estádio que ela arrendou. Confronto da Copa Sul-Americana. E a saideira do giro de notícias, Arthur Jorge, o técnico do Botafogo, completa nessa terça-feira seu 12º jogo à frente do Botafogo, confronto contra o Júnior Barranquilla. E mais uma vez ele não terá o elenco completo, ele nunca teve todos os jogadores à disposição, a média de desfalques é de 3 por jogo. Quero falar agora sobre o São Paulo para contar para vocês qual o clube espanhol interessado em James Rodrigues. O pessoal do GE apurou que trata-se do Celta de Vigo. Não há proposta feita ao tricolor, mas as tratativas entre o Celta e o staff do James já começaram. São Paulo não vai colocar nenhum empecilho para que o negócio aconteça. A única pedida do São Paulo é que o Celta assuma 100% dos custos do atleta, R$1,5 milhão por mês. É bem verdade que o tricolor tem uma dívida com o James e essa dívida precisará ser resolvida para que o contrato seja rescindido. Só para completar sobre o São Paulo, na noite da segunda-feira me perguntaram sobre a situação do Sabino. Levei essa questão para um dirigente tricolor. Sabino é de 27 anos de idade, zagueiro que havia sido contratado nesse ano, cujo contrato se encerra em 20 de junho.
essa pessoa do São Paulo me confirmou que ainda não há uma posição confirmada, uma posição definitiva. O São Paulo ainda não sabe se vai ou não prorrogar o contrato do atleta, jogador que esteve em campo em apenas 19 minutos em um jogo contra o Águia de Marabá. Quero falar agora sobre um empurrãozinho que o Flamengo vai ter para a construção do seu estádio em relação à prefeitura. É que o Eduardo Paes, que é vascaíno, prefeito da cidade do Rio, prometeu desapropriar o terreno do gasômetro, que hoje pertence à Caixa, caso as negociações entre Flamengo e Caixa não resultem em algo positivo. O Flamengo estava oferecendo 250 milhões pelo terreno, a Caixa pedia 400 milhões. Houve mais um encontro nessa segunda-feira. A informação sobre a possibilidade de desapropriação foi divulgada pelo canal Paparazzo Rubro Negro. E se isso de fato acontecer, significa que a prefeitura toma para si um terreno que pertence à Caixa e o transforma em bem público para no momento seguinte vendê-lo. O Paparazzo também destacou uma frase do Eduardo Paes sobre o tema, abre aspas, se tem um parceiro e um sócio nessa história pela compra do terreno para a construção do estádio, o nome desse parceiro é a Prefeitura do Rio de Janeiro, fecha aspas, há otimismo no Fla, especialmente por conta da vontade do prefeito. Só para arrematar em relação ao rubro-negro, Davi Luiz deve ser titular contra o Milionários, confronto na noite dessa terça-feira. Ele fica na vaga do Fabrício Bruno, que será poupado porque já está vendido para o West Ham. E vem da Itália, mas especificamente do jornalista Fabrício Romano, uma atualização importante sobre o negócio. De acordo com o Fabrício Romano, o Fabrício Bruno foi vendido por 12 milhões de euros fixos, mais 1,5 milhão de euros em bônus, ao contrário do que toda a imprensa brasileira publicou de que o negócio havia sido fechado em 15 milhões de euros. Quero te atualizar agora sobre reforços no Vasco da Gama. Edmundo, alguém muito próximo do Pedrinho, contou em uma live no seu canal aqui no YouTube, nessa segunda-feira, que o Vasco vai atrás de reforços importantes, jogadores de nome que possam acrescentar. A frase dele foi, abre aspas, a gente vai atrás de jogador bom, claro, com aval do Álvaro Pacheco, mas vamos atender aos anseios dele e também da torcida, fecha aspas. A grande questão é como o Vasco vai funcionar em relação à SAF. A 777 não conseguiu caçar a liminar que impede que ela reassuma o controle do clube. Diante desse cenário, o Vasco trabalha para tocar o futebol, mas também para conseguir um novo dono. A ideia é que o clube seja vendido e há alguns interessados, pelo menos 3 grupos diferentes. É bem verdade também que a Fenway Sports Group, aquele grupo que tem como entre os seus patrimônios o Liverpool, a negociação com esse grupo, com a Fenway, está praticamente descartada. Enquanto não resolve esses problemas, o Vasco vai tentando encontrar soluções para manter o time o mais forte possível. Tratativas com o Coutinho seguem avançadas, aguardando um desfecho entre o jogador e o Aston Villa para rescisão do contrato de forma automática. Só para complementar, Thiago Alcântara praticamente descartado, o salário dele astronômico, ele quer continuar ganhando em alto nível. Nos tempos de Liverpool, faturava 5 milhões de reais por mês. Bora falar agora sobre a chance de Caio Jorge pintar como reforço do Atlético Mineiro. Nessa segunda-feira surgiu a notícia de que o Caio Jorge pode ser vendido pela Juventus. Já contei para vocês que conversei com uma pessoa do staff do atleta e a pedida da Juve deve gerar na casa dos 10 milhões de euros. O nome do Caio Jorge é especulado no Galo há algum tempo, especialmente porque o Atlético pretende se livrar do Allan Kardec na metade do ano e vai precisar de um jogador com essa função. Caio Jorge, de 22 anos de idade, revelado no Santos, mas que não conseguiu jogar nem na Juventus, nem no Frosinone, para onde foi emprestado. O Frosinone acabou rebaixado para a segunda divisão italiana e por lá ele disputou 22 partidas com 3 gols e 1 assistência. Antes de gravar esse vídeo, consultei um dirigente do Galo e perguntei, e aí, o Caio Jorge pode pintar? A resposta foi, abre aspas, não existe nenhuma conversa pelo Caio Jorge nesse momento dentro do Atlético, fecha aspas. Bora falar agora sobre Richarlison, atacante da seleção brasileira, do Tottenham e alvo do Palmeiras. Pelo menos foi o que garantiu o Neto em seu programa na TV Bandeirantes. O Neto afirma que o Richarlison está insatisfeito na Inglaterra e pode se tornar um 9 para o lugar do Endrick, que vai jogar no Real Madrid a partir da metade da temporada. O Neto tem as fontes dele, importante destacar, informação que vem do apresentador da TV Bandeirantes. Inclusive, nessa terça estarei nos Donos da Bola e aguardo a audiência de todos vocês, tá? Que eu consegui apurar em cima dessa história para trazer a minha realidade. Richarlison de fato não fez uma boa temporada e tem motivos para estar chateado.
31 partidas, 12 gols e 4 assistências. Só que os últimos 8 jogos do Richarlison, ele só foi titular em 1. Nos outros 7, ele sempre saiu do banco de reservas, marcou um golzinho apenas nessa sequência de 8 jogos. Ou seja, termina a temporada em baixa. Em 2 desses 8 jogos, ele nem sequer saiu do banco de reserva. O problema para que o Palmeiras possa levar adiante essa história é a questão financeira. O Richarlison ganha 3 milhões e meio de reais por mês de salário no Tottenham e tem contrato até junho de 2027, ou seja, mais 3 temporadas. Nicola, mas será que não daria para que o Tottenham emprestasse o jogador e pagasse parte dos salários? Acho essa possibilidade praticamente inviável, levando em consideração que o clube inglês pagou 58 milhões de euros para tirá-lo do Everton 2 temporadas atrás. Difícil imaginar que um investimento tão grande possa resultar no empréstimo. A chance de o Tottenham faturar dinheiro para investir em outro jogador acabaria indo para o espaço se você empresta o atleta. É bem verdade também que hoje o Richarlison está avaliado em valor muito inferior aos 58 milhões de euros, de acordo com o site Transfer Marketing. Hoje o valor de mercado do brasileiro é de 38 milhões de euros. E você, contrataria o Richarlison? Acha que vale a pena? Acha que é viável diante de todas essas cifras? Use o espaço para comentário e deixe a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre Anderson Talisca, meio atacante de 30 anos de idade, que arrebenta no futebol saudita, joga no mesmo time do Cristiano Ronaldo e que pode virar reforço do Corinthians. Bora explicar direitinho essa história. Talisca tem 2 sonhos em relação ao futebol brasileiro para quando voltar. Primeiro, jogar no Corinthians, seu clube do coração. Talisca cresceu como torcedor do Corinthians e já admitiu isso em entrevistas públicas. O segundo ponto, retornar ao Bahia, clube que o revelou e que permitiu que o Talisca se tornasse um jogador profissional e tivesse uma condição financeira extremamente importante. Mas imaginar o Talisca jogando no Corinthians ou no Bahia na metade desse ano é algo muito complicado, para não dizer impossível, embora façamos a ressalva de que o Talisca esteve no último jogo do Bahia na Fonte Nova assistindo ao empate em 0-0 contra o CRB, ele foi como torcedor. Por que esse negócio é tão difícil? Talisca tem mais 2 anos de contrato com o Al Nassr, time da Arábia Saudita. Por lá ele ganha 8 milhões de reais por mês. Está entre os brasileiros mais bem pagos do mundo. Salário perto, por exemplo, do Oscar, que ganha 10 milhões de reais e é o segundo brasileiro que mais fatura no mundo, só atrás do Neymar. Além disso, o Talisca hoje é um jogador de mais ou menos 15 milhões de euros. Esse é o valor que atribuem a ele lá no Transfer Market. Difícil imaginar que o Al Nassr libere um atleta desse tamanho e com o potencial que ele tem, sem custos ou com um valor baixo. Só para lembrar que o Talisca completou nessa temporada o seu ano mais artilheiro da carreira. Foram 31 partidas, 26 gols e 6 assistências. Ele nunca havia marcado 26 gols numa mesma temporada, nem nos tempos em que ele brilhou na Turquia. E o CR7, somente o CR7 marcou mais gols do que o Talisca lá no Al Nassr. O CR7 é impressionante, né? 50 partidas e 50 gols marcados. O Sadio Mané, outro jogador estrela do Al Nassr, marcou menos gols do que o Talisca, embora tenha jogado muito mais. O Mané disputou 49 partidas com 19 gols marcados. O Talisca voltará ao Brasil, mais cedo ou mais tarde. Só não imagino que aconteça nessa janela da metade do ano. Eu converso com alguma frequência com o Talisca, via rede social, não, via WhatsApp, e falo para ele: Talisca, quando você vier ao Brasil com o seu futebol em 3 meses, você vai ter seu nome pedido para a seleção. E ele fala: eu até imagino que isso possa acontecer, mas não dá para voltar para o futebol brasileiro ainda, porque eu ajudo muitas pessoas e a condição financeira que eu tenho aqui na Arábia Saudita certamente não vou encontrar no futebol brasileiro. Quero fechar o vídeo com informação importante sobre o Cruzeiro. Antes de gravar isso aqui, eu estava conversando com um dirigente cruzeirense e perguntei como é que ficou a questão da compra do Matheus Pereira. A pessoa disse que está tudo fechado. 5 milhões e meio de euros, que equivalem a 31 milhões de reais. Dá para dizer que o Cruzeiro conseguiu um belo desconto na aquisição do atleta, que é o jogador mais importante do elenco cruzeirense hoje. Isso porque quando ele foi emprestado pelo Al Hilal ao Cruzeiro, o empréstimo termina na metade do ano, o contrato de empréstimo previa a compra por 12 milhões de euros. Ronaldo Fenômeno e companhia, antes de venderem o clube para o Pedrinho BH, tratavam com o Al Hilal para uma negociação de 7 milhões de euros. Seriam 2 milhões de euros fixos e o restante parcelado. O Cruzeiro de Pedrinho BH, sob os comandos de Alexandre Matos, acabou fechando a negociação com o Al Hilal por 5 milhões e meio de euros, uma parte à vista, o restante pago de forma parcelada. Bom negócio.
31 milhões de reais por um atleta extremamente diferente, muito qualificado e que está vivendo atualmente seu melhor momento desde que foi comprado pelo Cruzeiro. Só para completar, uma curiosidade. A Raposa também tem interesse na aquisição do Michael, que tem o mesmo empresário do Matheus Pereira e também pertence ao Al Hilal. Isso pode acabar eventualmente facilitando o acordo, embora lembremos que o Michael tem um acordo de cavalheiros com o Flamengo. Se ele voltar ao Brasil, dará preferência ao Fla. E você curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal. Nos encontramos à tarde com mais notícia. Tchau!